Obrigado, Vanessa. Obrigado, equipe do Band News TV. E o Terra Biosustentável recebe agora o químico Pedro Luiz Fernandes. Doutor Pedro, em primeiro lugar, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Doutor Pedro, você é um estudioso não só pelo lado da pesquisa pura, mas também da pesquisa aplicada. Você está no mercado, né, com os micro-organismos, né? Você trabalha numa empresa que mexe com isso. Doutor Pedro, e a gente sabe que desde que a civilização existe mais ou menos, o homem conhece um pouquinho a ação desses micro-organismos, né? Então, por exemplo, tem as leveduras, que a partir delas a gente faz o vinho, a cerveja, o pão. É isso mesmo? Isso mesmo. Nós estamos falando de biotecnologia, não é verdade? Já há 6.000 anos antes de Cristo, os povos antigos, os sumérios, os babilônios, obviamente que eles não tinham bem ideia do que estava acontecendo, mas eles produziam o seu pãozinho e produziam lá a sua bebida alcoólica. Depois, por volta de 1.500, 2.000 anos antes de Cristo, os egípcios, eles dominavam a técnica, onde eles produziam cerveja, produziam vinho, e logo depois eles produziram o pão. Ou seja, o pão, adicionando a levedura, né, o fermento biológico, para a produção do pão. Perfeito. Então, desde lá a coisa veio evoluindo e o homem foi dominando cada vez mais o uso desses micro-organismos, digamos assim, de uma forma grosseira, doutor Pedro, esses micro-organismos do bem. Isso, eu gosto quando você fala dos micro-organismos do bem, porque quando se fala de micro-organismo, há um medo. A gente já pensa em doença, em já bactéria, pensa em doença, em gripe suína. Não, realmente esses micro-organismos, eles são micro-organismos do bem, eles não matam, não causam mal à saúde, não causam mal ao meio ambiente. Obviamente que de lá para cá muita coisa mudou, obviamente, são 6.000 anos que nós estamos falando, não é? Mas a biotecnologia, ela começou a ser amplamente empregada. Eu posso dar um exemplo. Na década de 40 e 50 começaram a produção em larga escala de antibióticos. Isso é biotecnologia. Biotecnologia, né? Então, por produção de um antibiótico, por fungo, não é? Foi descoberto por acaso num laboratório, mas é assim que muitas vezes muitos produtos acontecem, novos produtos. E também temos a biotecnologia na medicina, não é verdade? Na indústria farmacêutica, temos na indústria têxtil, na indústria de alimentos. Na indústria farmacêutica, a biotecnologia eu diria que ela é extremamente importante, não quero que se sobressaia às demais, mas porque trata da vida, não é? No caso, produzindo insulina. A partir de quê? Qual o micro-organismo que produz? A partir da Saccharomyces cerevisiae, tem uma empresa dinamarquesa que produz a insulina. É uma levedura. É uma levedura. Parente da levedura que faz o pão e a cerveja. Parente, é a mesma, só que ela foi modificada geneticamente. Para produzir insulina. Para produzir insulina. Isso salva a vida dos nossos diabéticos. Exatamente. E a grande diferença dessa insulina é a chamada insulina humana. Ela tem a mesma estrutura química de que a insulina que o nosso organismo produz, ou seja, não tem rejeição. Interessante. O doutor Pedro, mas antes dessa biotecnologia moderna, e também acho que um pouco depois da levedura fazer o pão e o vinho, a gente tem também os fungos dos queijos, né? Tem queijos finos aí que eles são produzidos a partir da ação de fungos, né? Exatamente. Esses fungos, o que acontece? Eles vão realçar o sabor, o aroma, não é? Você sabe, tem gente que não gosta, né? Mas aquele que aprecia o queijo, aprecia um queijo, é um queijo mais picante, ele tem um aroma mais forte, muito bom para se degustar com vinho, que nada mais vinho é um produto também da biotecnologia, como a gente disse anteriormente. E esses fungos do queijo não prejudicam a saúde? Absolutamente, não causam problema algum. São fungos, são micro-organismos, como você disse, do bem, não causando mal nenhum à saúde. Fungo é um problema quando ele está no meio dos dedos da gente, né, doutor Pedro? É um fungo também. Né? É o da frieira, né, da micose. Que também é um fungo. Esse é um fungo do mal, vamos assim dizer. Né? E tem um fungo, até o nome dele é muito feio, se chama Tinea agruris. Olha só. Esse, né, por isso que vem o termo, talvez o termo tinhoso, né, Tinea agruris.
esse fungo é difícil de se curar quando o ser humano contrai. Então, esse é o micro-organismo do mal. Mas nós estamos falando aqui dos micro-organismos do bem. E queria ressaltar uma outra coisa. A importância da biotecnologia na agricultura. Ah, Dr. Pedro, esse é o nosso assunto do próximo bloco. Ok. Tá? Já já a gente continua o nosso papo aqui. No próximo bloco, o Dr. Pedro vai contar para a gente dos micro-organismos na agricultura, a biotecnologia hoje fazendo parte da agricultura moderna.